Este é seu primeiro e único aviso. A sua TV será invadida por dramatizações de pesquisas científicas que algumas pessoas podem achar polêmicas e perturbadoras. Assista por sua conta e risco. Pergunte a si mesmo: o progresso tem sempre um preço? Alguns experimentos são perigosos demais ou simplesmente errados? Um pouco de curiosidade não machuca ninguém, não é? Desaprender o conhecimento científico é impossível. Ele tem um poder próprio e não importa de que maneira ele seja obtido, boas ou más intenções nem sempre acabam em bons ou maus resultados. Como você verá nestas 3 histórias de experimentos que tiveram consequências inesperadas. Vou apresentá-lo a uma canção emocionante e memorável, se você puder ouvi-la e sobreviver. Você vai conhecer um homem cujo estômago revelou maravilhas da biologia humana. O médico não conseguia tirar as mãos dele. Mas, para começar, a história do herói americano cuja busca para prolongar vidas levou ao fascismo. Ele queria o poder de salvar vidas. Mas será que ele tinha o direito de decidir quem merecia viver? Aos 25 anos de idade, o engenheiro Charles Lindbergh queria se tornar o primeiro homem a cruzar o Atlântico num voo solo. Para isso, o talentoso piloto e engenheiro ajudou a desenvolver um novo avião, o Espírito de St. Louis. Em 1927, Lindbergh era piloto dos Correios. Ele soube que havia um prêmio de $25 mil para a primeira pessoa que fizesse a travessia do Oceano Atlântico num voo solo. Era uma quantia excepcional, porque seria um feito extraordinário. Seria algo inédito, uma distância inédita. 5.600 quilômetros de mar aberto, sem ter onde pousar. Qualquer erro seria uma sentença de morte. 6 homens já haviam morrido tentando. Mas sozinho nas nuvens, Lindbergh se sentia invencível. Às vezes, num avião, eu me sentia livre da mortalidade, olhando a Terra como um deus. Quando conseguiu chegar à França, Lindbergh entrou para a história. Nem ele mesmo poderia prever que 100 mil pessoas estariam esperando para recebê-lo no campo de pouso nos arredores de Paris e que se tornaria, de fato, o homem mais famoso do planeta. Foi uma conquista tanto da sua resistência e perícia de aviador como da sua habilidade técnica de engenheiro. O jovem piloto foi idolatrado e homenageado como nenhum outro americano. Lindbergh era o homem mais famoso do mundo. Ele foi o primeiro homem do ano da revista Time. Não conseguia andar pela rua sem atrair uma multidão. Ele era o suprassumo entre as celebridades. Dois anos depois de seu voo transatlântico, Lindbergh usou sua fama e seus conhecimentos de engenharia para atacar um problema infinitamente mais difícil. Será que com a engenharia ele conseguiria vencer a morte como conquistou os céus? Elizabeth Morrow era a cunhada de Charles Lindbergh. Ela contraiu uma doença chamada febre reumática, uma infecção que pode resultar em uma lesão das válvulas cardíacas. Na década de 20 não havia tratamento e as pessoas morriam de insuficiência cardíaca. Eu andei pensando. Os seres humanos são como máquinas. Ela não é uma máquina, Charles. Não, claro que não, mas eu posso consertar uma máquina. Na realidade, não é difícil. Se ela tem uma válvula defeituosa, é só trocar. Eu vivo fazendo isso. Não é preciso ser formado em medicina para... Você não pode consertar isso, Charles. Lindbergh era engenheiro e viu o coração como uma espécie de bomba. E de fato é isso que ele é.
O coração se compõe de 4 câmaras, separadas por válvulas. E o objetivo do coração, que é um músculo grande e espesso, é contrair-se e empurrar o sangue de uma câmara para outra câmara. Cada uma das câmaras é separada por válvulas, que se abrem e fecham em sincronia, empurrando o sangue na mesma direção. Então, em essência, Lindbergh estava certo. Para o homem mais famoso do planeta, foi fácil conseguir uma consulta com o renomado biólogo francês, Dr. Alexis Carrel. Sente-se. Carrel já andava fazendo experiências sobre o funcionamento de coisas vivas. Escuta, o que é isso? Estou criando uma raça de camundongos heróicos. Quero usar os mesmos métodos para criar seres humanos que saltem até 6 metros de altura e vivam 200 anos. Lindbergh queria consertar pessoas como consertaria uma máquina. As suas ideias são interessantes. Mas uma cirurgia seria algo muito diferente da engenharia que Lindbergh conhece bem. Não vai funcionar. Por que não? Suponha que você tenha uma peça variada em um dos seus aviões. Como a consertaria? Eu atiraria e substituiria por outra. Exatamente. Para consertar um coração humano, seria preciso outro sobressalente. Se você está realmente interessado nisso, esse é o primeiro problema que precisa resolver. Como manter as peças sobressalentes vivas? Para Carrel, esse era um problema que interessava muito. Como cirurgião, ele era um gênio, que já havia feito transplante de órgão em um cão anos antes de conhecer Lindbergh. A ideia de Carrel era ter órgãos para transplante em estoque, disponíveis quando necessário. E embora Carrel conseguisse manter os órgãos vivos, a dificuldade é que eles acabavam todos morrendo de infecção. E esse problema ele não conseguia resolver. Se fizesse uma bomba mecânica e não infeccionasse, seria possível um coração humano? Em teoria, indefinidamente. Porque, como o senhor deve ter ouvido falar, eu sou bom com máquinas. Você teria que ser melhor que bom. Eu sou. Lindbergh e Carrel tinham uma interação muito interessante. Eram 2 homens fortes, complicados, mas tornaram-se como pai e filho, mentor e tutelado. Eles se deram muito bem. Muito bem, agora vamos... Lindbergh queria salvar a cunhada, mas Carrel queria mudar o mundo. Fracos, incapazes, idiotas, que valor eles têm? Com um pouco de ajuda, os fortes e inteligentes irão se sobrepor, criando, então, uma super-raça. Só para deixar claro, nós 2 estamos nessa categoria, não? Lindbergh construiu uma bomba que podia movimentar fluidos vitais em um órgão. Esta é uma das bombas originais de Lindbergh. Como é totalmente feita em vidro, pode ser esterilizada no vapor, evitando infecções. Você não concorda comigo? Eu acredito que sim. Vamos ver. Com a bomba de Lindbergh, eles conseguiram manter a tireoide de um gato viva durante meses. E acreditavam que a técnica funcionaria também com órgãos humanos. Isso aqui está fluindo muito bem. Está funcionando. Está mesmo? Claro que sim. Mas já era tarde demais para Elizabeth Morrow. Ela morreu em dezembro de 1934, de insuficiência cardíaca. Isso você não consegue consertar. Você não consegue. Mas Lindbergh tinha um novo motivo para ir adiante. As ideias de Carrel para preservar o mundo da sociedade mexeram com sua imaginação. É a chamada eugenia. Aos fortes são dadas mulheres para engravidar. Os fracos serão devorados. Lindbergh foi ficando cada vez mais apaixonado pela ideia da eugenia, a noção de que na sociedade haveria pessoas inferiores e superiores. Na Alemanha nazista havia-se decidido que judeus, ciganos e homossexuais eram pessoas inferiores. Para Lindbergh, essas ideias faziam todo sentido. Ele não imaginava os horrores que o aguardavam. Charles
Charles Lindbergh estava trabalhando com Alexis Carrel no intuito de prolongar a vida humana. Mas seus ideais elitistas o levaram em direção à Alemanha nazista. Dado seu interesse pela eugenia, não surpreende que Lindbergh tenha, durante algum tempo, pensado até em mudar-se para Berlim. Ele e Carrel compartilhavam uma série desses ideais eugênicos e a fé numa sociedade dirigida por seres superiores. Mas nesse ponto, Lindbergh, na realidade, foi muito mais longe que Carrel. Carrel gostava da eugenia, mas odiava os alemães. E achava que eles nada mais eram do que criminosos que propagavam a guerra. Carrel detestava os nazistas, mesmo compartilhando das ideias de Lindbergh quanto à importância de que homens superiores conduzissem a sociedade. A explosão da Segunda Guerra Mundial intensificou suas divergências. Os alemães vão ganhar de qualquer jeito. Eles já não são a super-raça que queremos? Super-raça? Os nazistas? Acho que não. Eles gostam demais de guerra. Mas Alexis... Eles invadiram o meu país! Sinto muito, Charles. Carrel abandonou as pesquisas e voltou à França devastada pela guerra. Apoiando os ideais nazistas, Lindbergh começou uma campanha ostensiva para evitar que os Estados Unidos entrassem na guerra. Mas em 7 de dezembro de 1941, o Japão, aliado dos alemães, atacou os Estados Unidos. A postura pró-nazismo de Lindbergh tornou-se insustentável. Lindbergh pediu para ser reintegrado às Forças Armadas, mas foi publicamente proibido pelo presidente, que o chamou de antipatriótico. Foi então trabalhar com Henry Ford, ajudando a construir os bombardeiros B-24 Liberator. Mas continuou insistindo com os militares até obter autorização para pilotar em cerca de 50 missões de combate. Quando a guerra chegou ao fim, Lindbergh havia reconquistado a confiança de seus compatriotas. O então Departamento de Guerra dos Estados Unidos pediu ao engenheiro brilhante que examinasse as superarmas do futuro, os foguetes. Ele foi enviado à Alemanha para investigar as fábricas que produziam os foguetes V2. Lindbergh visitou o campo de concentração Dora, onde os foguetes V2 eram fabricados por trabalhadores escravos, aqueles que os nazistas consideravam inferiores. Quando se adota uma abordagem eugênica da sociedade, como os nazistas fizeram, é preciso tomar decisões sobre os indivíduos que são aceitáveis e sobre os que não são aceitáveis, os que são considerados ruins. Foi o que os nazistas fizeram. Eles pegaram todos os degenerados, os indivíduos ruins, e os erradicaram, a fim de preservar seus recursos apenas para as pessoas que eles consideravam puras, pessoas puras em termos eugênicos. Essa é a realidade final dos princípios da eugenia. Lindbergh viu-se diante das verdadeiras consequências dos ideais eugênicos que havia apoiado. Ele foi esperando ver o futuro das máquinas. Em vez disso, o que encontrou foi a morte. Viu os fornos que incineraram mais de 25 mil trabalhadores escravos da fábrica. O cheiro era avassalador. Era o mesmo cheiro. O mesmo cheiro do criadouro de ratos no laboratório do Carrel. Era o cheiro do forte devorando o fraco. O cheiro do medo, da crueldade e da morte. Meu Deus! Ele não quis mais escolher quem deveria viver e quem deveria morrer. Deu as costas à eugenia e nunca mais falou em prolongar a vida.
Você não odeia quando uma canção não sai da sua cabeça? Mas e se a canção fosse mais do que uma mera irritação? Quando a polícia encontrou uma série de cadáveres, as pistas apontaram para um ex-artista de circo que havia passado a escrever músicas e que, de alguma forma, havia criado uma canção capaz de matar. Ao longo da história da humanidade, grandes artistas nos emocionaram com seus sonhos e desejos, com o sofrimento profundo de suas almas. Mas quando uma canção aparece ligada a 18 suicídios, você se pergunta se ela faz mais do que apenas emocionar. Uma canção pode despertar o desejo de morrer? Um alerta. Ouvir essa canção pode ser extremamente prejudicial à sua saúde. Uma nova mania estava tomando conta da capital da Hungria: o suicídio. Um suicídio é uma tragédia. 2 são coincidência. Mas 3, 4, 18 suicídios isolados é algo bizarro. E os detetives encontram algo que todos têm em comum: música. Domingo Sombrio. Uma canção pode matar? Será que a música tem tanto poder assim? Poucas coisas são compartilhadas por todas as culturas humanas, mas as que encontramos em toda parte são a linguagem e a música. O que sugere que há uma conexão fundamental entre a música e o funcionamento do nosso cérebro. Pesquisas recentes constataram que músicas alegres afetam o sistema límbico do cérebro, que é o centro das emoções, liberando endorfinas que fazem você se sentir bem, de forma que a ligação entre a música e o cérebro funcional é bastante profunda. A história da canção do suicídio começou 6 anos antes, quando Weasel Cities caiu da corda bamba e encerrou sua carreira no circo. Para ganhar a vida, ele passou a tocar piano em um restaurante chamado Kispipa, considerado o mais frio da Europa Central. Ei, Laszlo, a vida continua boa? Ilka. A Ilka me deixou. Eu sei, mas isso já tá fazendo 6 meses. Amores perdidos, pobreza, saúde fraca, são coisas que se encontram em qualquer parte. Mas a Hungria, no início da década de 1930, passou por um período particularmente difícil. O impacto da Grande Depressão foi forte, o antissemitismo estava crescendo e políticos fascistas chegavam ao poder. Nesse cenário de fracasso pessoal e medo generalizado, Weasel começou a compor sua famosa canção. Mas quando tocou a primeira versão para o amigo, O que você acha? o poeta Laszlo Javor não ficou impressionado. A letra está um pouco distante. É? É, mas minhas lágrimas e meus sofrimentos são em vão. As pessoas são insensíveis, ambiciosas e más. O mundo acabou. E daí? Bem, use um gancho mais forte. Talvez uma história de amor, alguma coisa para o público morder. Se eu quisesse fazer gente morder, eu seria dentista, como a minha mãe queria. Eu quero fazer com que as pessoas chorem. Eu quero que elas me ouçam chamando direto da Sibéria, de dentro da minha alma. Laszlo escreveu uma nova letra para deixar a canção ainda mais fúnebre do que a primeira tentativa deprimente de Weasel. Eles lhe deram o nome de Gloomy Sunday, algo como Domingo Sombrio. Esta aqui é a partitura original em inglês de Domingo Sombrio. Na canção, um homem convida sua amante morta para ir ao seu funeral. Este homem se matou porque ela morreu. De forma que é uma canção triste, antes mesmo de se tocar uma nota da melodia. Mas quando a música é lançada, as mortes começam. Sombrio é o domingo de sombras. Não tenho mais nada.
Meu coração e eu decidimos acabar com tudo. Essa é a letra que a polícia encontrou em um bilhete suicida. Logo acenderão velas e dirão orações tristes, eu sei. Que eles não chorem e saibam que estou feliz por partir. Em outro suicídio, um disco com Gloomy Sunday estava na vitrola. E houve vítimas retiradas do rio Danúbio com a partitura agarrada nas mãos. A morte não é sonho, pois na morte acaricio você. Com o último fôlego da minha alma, acaricio você. Domingo Sombrio. Não é apenas a letra que afeta a mente das pessoas. A melodia em si pode ser igualmente perigosa. Pesquisas constataram que a música pode ter um efeito profundamente negativo no nosso estado emocional. Música desagradável aciona o córtex cingulado posterior, que fica bem aqui. No mapeamento do cérebro, esta área se acende quando a pessoa é confrontada com dor emocional ou situações de conflito. Portanto, há suspeitas de que podemos relacionar a música discordante com a fala negativa. E Gloomy Sunday, por acaso ou intencionalmente, atinge todas as notas certas. A canção foi escrita em tom menor. E isso é muito importante. Um tom maior tem o som assim. Muito quente. Estudos mostram que as frequências de um tom maior são semelhantes à da nossa voz quando falamos de uma forma agitada. Este é o som de um tom menor. Ligeiramente triste e melancólico. Estudos mostram que essas frequências são semelhantes à da nossa voz quando está deprimida ou triste. Portanto, a canção atinge muitos pontos deprimentes e, inclusive, apenas falar dela chega a ser deprimente. Seria a canção tão ruim que inspiraria o suicídio? Ou tão boa que as pessoas ficariam completamente dominadas pela emoção? Quantas outras pessoas morreriam se ela fosse divulgada pelo mundo? A canção Gloomy Sunday estava ligada a 18 suicídios só na Hungria. E agora vinha ganhando popularidade no mundo todo. A música fez sucesso internacional. Ele ganhou versões de grandes artistas da Grã-Bretanha, da França, dos Estados Unidos e até da Rússia e do Japão. Mas foi quando a imprensa americana e britânica começaram a fazer a conexão com a onda de suicídios que surgiu uma preocupação mais profunda. A agência Reuters traz a notícia de um húngaro que escreveu uma canção, Domingo Sombrio. Ela é tão desalentadora que, ao que se diz, 18 pessoas cometeram suicídio depois de ouvi-la. Pesquisas científicas sugerem que o suicídio pode ser contagioso. É o chamado efeito Werther. O efeito data de 1774, quando foi lançado o livro de Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, um romance sobre um jovem que comete o suicídio. Após o lançamento do livro, o número de suicídios aumentou inesperadamente. De fato, no ano de 1962, quando Marilyn Monroe tirou a própria vida, o número de suicídios que temos registrados aumentou 12%, o que não parece muito, mas significa 303 suicídios a mais. Com as chamas da Segunda Guerra Mundial espalhando-se pela Europa, a BBC proibiu a execução de Gloomy Sunday, alegando preocupação com o moral. Os Estados Unidos foram menos cautelosos e lá, Billie Holiday acabou gravando a versão que se tornaria a mais famosa. Apesar da controvérsia internacional, Rezo ganhou uma fortuna de royalties que ficaram esperando por ele em um banco de Nova York. Mas ele estava preso na Hungria comunista. Suas outras obras, Waiter Give Me the Bill e I Love Being Drunk, não fizeram sucesso. Como ele poderia convencer os comunistas a deixá-lo ir para os Estados Unidos receber o dinheiro? Ele podia, claro, tentar tocar o seu sucesso, Gloomy Sunday. Um alerta: ouvir esta canção pode ser extremamente prejudicial à sua saúde. O risco é todo seu. My heart and I
have decided to end it all. Soon there'll be candles and prayers that are sad, I know. Let them not weep, let them know that I'm glad to go. Death is no dream, for in death I'm caressing you. With the last breath of my soul, I'll be blessing you. Gloomy Sunday. Wessel nunca chegou a deixar o país. E o poder letal de Gloomy Sunday aparentemente não afetou o mundo. A Hungria se ajustava singularmente a uma canção que podia matar. Ela foi lançada durante a Depressão Húngara. E sua letra e músicas sombrias afetavam o cérebro de maneiras que só agora começamos a compreender. Wessel não poderia ter lançado Gloomy Sunday em um país mais propenso ao suicídio. A Hungria teve a maior taxa de suicídios do século XX. Entre 1988 e 1995, 40 de cada 100 mil pessoas cometiam um suicídio. Nos Estados Unidos, para uma comparação, esse número era 11. A história de Wessel Series termina com mais uma vítima de suicídio. Empobrecido e deprimido, em 1968, ele pulou da janela do seu apartamento em Budapeste. Talvez Wessel também tenha sido vítima da maldição de Gloomy Sunday. Para a maioria das pessoas, sobreviver a um ferimento terrível é uma sorte. Mas se enganar a morte significa ficar preso num verdadeiro inferno? Houve um homem que aguentou dores e experimentações constantes nas mãos de um médico mais interessado nos avanços da ciência do que na saúde do paciente. Um paciente que se transformou em um tubo de ensaio humano. As pessoas às vezes doam o corpo para a faculdade de medicina após a morte. Mas suponha que a ciência médica queira o seu corpo enquanto você ainda está vivo. Imagine ficar preso contra a sua vontade, com a sua anatomia sendo continuamente violada. Apenas para beneficiar a carreira de um médico. Na guerra de 1812, o ajudante de cirurgião Dr. William Bowman só precisava de duas coisas. Continue trazendo! Um serrote e um kit de sutura. Pronto, pode levar. Durante a Batalha de York, Bowman passou 2 dias fazendo amputações. Aguenta firme, filho. Nenhum dos 200 pacientes morreu. Mas 9 anos depois, em tempos de paz, Dr. Bowman viu-se diante de um ferimento diferente. Coloque-o no chão. Ponha isso embaixo da cabeça dele. Pode erguer. Ele mais tarde diria que foi mágica. Pode me dizer o seu nome? Saint-Martin! Alex Saint-Martin! Muito prazer, filho. Isso vai doer um pouquinho, mas nós vamos dar um jeito em você. Alex Saint-Martin havia sido acidentalmente atingido por um tiro de mosquete. O ferimento que ele sofreu na lateral do tronco mudaria sua vida e o curso das ciências médicas. Era terrível como as coisas que Bowman vira na guerra.
a ajuda de Beaumont, Alexis Saint-Martin sobreviveu. Bom dia. Doutor? Está se recuperando bem. Logo, logo vai estar de pé. Eu posso voltar para o trabalho? Bem, vamos com calma aí, meu filho. O seu corpo já está recuperado e forte, mas você sabe tão bem quanto eu que esse ferimento na barriga... Eu não sei, eu nunca vi nada igual. Parece que não cicatriza. Saint-Martin conseguiu sobreviver ao ferimento, ao tiro que levou no abdômen, porque desenvolveu o que chamamos de fístula gastrocutânea. O que aconteceu é que ele foi alvejado por uma bala que atravessou a pele, a gordura e o músculo da parede abdominal. O ferimento em seguida penetrou no estômago, que fica aqui. Mas à medida que este ferimento foi sanando, o estômago e o abdômen cicatrizaram juntos, deixando uma abertura pela pele para dentro do estômago. Isso quer dizer que quando ele comia, tinha de colocar um tampão ou gaze sobre o buraco para que a comida não saísse. Beaumont levou Alexis para sua casa e cuidou dele. De um certo ângulo, ele conseguia enxergar pela fístula e ver a digestão do alimento dentro do estômago de Alexis. Que coisa impressionante. É miraculoso. Ninguém, na história da ciência, havia observado a digestão dentro de um ser humano vivo. Até então, as pessoas não sabiam realmente o que acontecia no estômago. Seria uma ação química ou uma ação mecânica de trituração. Quando Alexis se recuperou, Beaumont passou a usá-lo para serviços gerais. Bom dia. Eu estou cortando madeira, fazendo trabalho de mulher. Isso não é vida para um homem. Por causa do buraco no estômago, Alexis estava preso em um mundo estranho. Saint-Martin estava acostumado ao ar livre. Era um viajante e um comerciante de peles. Estava acostumado a carregar suas canoas sobre corredeiras, contornando quedas d'água. Fazia comércio com os índios. Era um homem acostumado a viver a céu aberto. Apesar das numerosas tentativas, Beaumont não conseguiu fechar a abertura. Então, escolheu uma nova carreira para o seu paciente. Cobaia. São só alguns exames. E eu acho que eles não vão te causar nenhuma dor e nem desconforto. Eu não posso ir para casa? Vou colocar algumas amostras no orifício e... E fazer o quê? Estudar o sistema gástrico. Alexis, você não entende. Mas é uma maravilha para a medicina. Não. Sou um canoeiro. O pessoal no cais já tem apelidos suficientes para mim. Obrigado, mas não. Você estaria ajudando na ciência médica. Mas você não consegue me curar. Então por que eu não vou para casa? Eu não tratei você e você sobreviveu. Não estou cuidando de você às minhas próprias custas há 2 anos. São só alguns exames. As observações de Beaumont quanto ao ferimento de Alexis tornaram-se o início de um livro sobre o sistema gástrico. Quando Beaumont foi transferido pelo exército para o norte do estado de Nova York, levou Alexis consigo e começou a fazer experiências dentro do paciente. Não se mexa. Era um buraco do tamanho de um dedo que levava diretamente ao estômago, de forma que o processo digestivo podia continuar enquanto ele observava. Em um dos experimentos, ele amarrou um pedaço de carne com um fio e colocou diretamente dentro da fístula. Depois de algum tempo, ele retirou para ver o que tinha acontecido e pôde assim observar a digestão em tempo real. O suco gástrico é composto em grande parte por ácido hidroclorídrico. O que Beaumont observou foi algo muito parecido com a dissolução desse hambúrguer no ácido. Em algumas horas, ele virou uma gosma preta. O processo acontece dentro do corpo todos os dias. Mas Beaumont constatou que a carne posta diretamente no estômago era digerida ainda mais depressa do que num tubo de ensaio. Então há mais alguma coisa
além do ácido, digerindo a carne no estômago dele. Fascinante. Beaumont estava observando as enzimas em ação. Elas são proteínas que aceleram a digestão pelo ácido gástrico. As anotações para o livro ficaram repletas de descobertas pioneiras. Acho que vou tentar isso. Me diga, doutor, se pudesse fechar esse buraco, fecharia? Bom, filho, nós podemos aprender muita coisa com... Foi o que eu pensei. Bom, não importa. Você não consegue mesmo consertar isso, não é? Então, para que eu preciso de um médico? Filho, isso está mudando a ciência. Você está mudando a ciência. Para mim não quer dizer nada. Você não consegue me curar, não é? Tudo isso é parte da sua pesquisa. Mas e Alex Saint-Martin? Hein, doutor? Hã? É claro que se eu ficasse bom, você não poderia mais fazer experiências. Alexis não era mais um paciente para Beaumont. Ele se tornou um tubo de ensaio humano que deixaria Beaumont famoso. O Dr. William Beaumont estava fazendo experiências no estômago de um homem através de um buraco, de uma fístula gástrica. Mas algo estava atrapalhando o relacionamento de Beaumont com aquele orifício fascinante. Seu dono, o paciente, Alexis Saint-Martin. Quanto falta, doutor? Muita calma. Isso é muito bom. Ei! Ei, aqui! Eu sou um homem. Não sou um experimento. É claro. Na época, não havia um contrato que protegesse o paciente ou regra para as atividades científicas. O que havia era somente uma relação entre médico e o paciente, mas uma relação desigual, na qual o médico tinha muito mais a ganhar com os experimentos do que o paciente. Beaumont não começou imediatamente a fazer experimentos em Saint-Martin. Durante muitos meses, ele tentou fechar a fístula. Mas como não conseguiu, viu-se com uma oportunidade sem paralelo. E eu creio que alguns poderiam argumentar que seria antiético não tirar vantagem de um experimento natural como esse. Não é tão ruim. Estão bem acomodados? Sim. Quando Alexis se casou, precisou de dinheiro e foi forçado a trabalhar com Beaumont para ajudar a sustentar a esposa. Olá, velho amigo. Beaumont continuou suas experiências, investigando como o alimento se decompõe dentro do corpo. Ele registrou os efeitos das alterações de humor de Alexis na digestão. Para de puxar. Dá pra parar? Eu disse pra parar de puxar! É só mais uma amostra. Ele percebeu que a irritabilidade aparentemente inibe a digestão. Mas não foi só isso que ele descobriu. Beaumont também estudou os efeitos da temperatura na digestão. Ele constatou que o alimento digere mais rapidamente em suco gástrico mais quente se comparado ao suco gástrico mais frio. Na época, foi uma descoberta pioneira. Hoje entendemos que isso acontece porque as reações químicas são mais rápidas em temperaturas mais altas. Beaumont estava acumulando dados preciosos para seu livro, mas Alexis estava farto. Ele fugiu para o Canadá. Beaumont levou 1 ano e meio para encontrá-lo e convencê-lo a voltar. Ele não deixaria aquele milagre da medicina escapar novamente. Beaumont alistou Alexis no exército, onde a punição pela deserção é a morte. Bem-vindo de volta, Alexis.
vez, Beaumont pôde pôr as mãos no estômago de Alexis, que ele agora chamava de Velho Fístulos. O que Beaumont queria agora era uma comparação entre ingerir o alimento naturalmente e simplesmente colocá-lo no estômago. Ele experimentou vários tipos de comida, carneiro, ostras, porco, para ver as diferenças. E constatou que a comida mastigada pela boca é digerida mais depressa do que a colocada diretamente no estômago. A diferença era que o alimento estava se decompondo por enzimas liberadas pela boca, o que permite que o processo digestivo aconteça mais rapidamente. Ponha isso embaixo da cabeça dele. Durante os 10 anos em que tratou de Alexis, Beaumont descobriu mais sobre o sistema digestório humano do que qualquer outro cientista antes dele. Mas a vida de Alexis havia se tornado insuportável. Pode me esperar lá fora? Depois da morte de um de seus filhos, ele partiu para o que disse que seria uma viagem curta ao Canadá. Te vejo em um mês. Até lá. Alexis nunca mais voltou. O pássaro de Beaumont fugiu definitivamente da gaiola. Embora o tubo de ensaio humano nunca mais voltasse, Beaumont decidiu publicar a si mesmo o seu livro revolucionário. Mesmo sem poder continuar a pesquisa, Beaumont tirou a sorte grande com o seu livro. Ele conseguiu descobrir que a digestão é um processo químico e não mecânico, e suas tabelas dietéticas continuaram a ser usadas enquanto seu livro foi a referência no assunto nos 100 anos seguintes. Ele se tornou o pai da fisiologia gástrica. Para Saint-Martin, por outro lado, foi bem difícil. E depois de passar tantos anos como cobaia de outra pessoa, ele queria viver a própria vida. Alexis Saint-Martin fugiu para a região selvagem do Canadá que tanto amava, onde viveu até os 86 anos. O buraco no seu estômago nunca se fechou.